E o que nós queremos fazer é sair desse padrão e começar a empreender de facto. Quando nós começamos um negócio, é por dois motivos. Ou porque nós queremos que ele cresça e a gente seja capaz de vender para outras pessoas ou empresas, ou porque nós queremos criar riqueza geracional deixando isto para a nossa família. Por caso contrário, se eu só estou a empreender para no final do mês ganhar um combo para pagar as minhas próprias coisas, é melhor eu arranjar um outro emprego. Né? Ver os grandes grupos de Benguela, de outros sítios e me empregar de facto. O que eu quero ao falar sobre estratégias é garantir que os vossos negócios, as vossas ideias, elas cresçam ao ponto de que vocês possam trazer a vossa família, deixar algo para os vossos filhos. Eu sei que as caras ficam feias, porque vocês ficam tipo, ninguém me deixou nada, vou deixar para quê? Para esses caras. Né? Mas eu acho que é importante, como país, nós mudamos esse paradigma e começamos a entender que para sermos grandes, precisamos de garantir que as nossas famílias sejam grandes. É assim que se faz lá fora, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sou um divisor de águas na minha família e eu trago essa ideia geracional para todo mundo. Eu gosto muito dessa ideia. Então nós temos que garantir que isso aconteça para nós e para os outros, tá? Eu vou falar sobre pensamento estratégico. Primeiro porque eu gosto de pensar e depois porque eu gosto de estratégias. Mas eu vou querer que vocês pensem comigo o tempo inteiro, tá? Como é que fazemos? Vocês vão avançando ou sou eu? Pode ir avançando então, tá? Sempre que eu fizer assim, é para você mudar de slide, tá? Para parecer que está já automatizado, já? Então, pode fazer assim. O quê? Calma aí, quer dizer que vocês não têm slide. Tá vendo? São essas coisas que acontecem. E depois, se você não é craque a falar com as pessoas, paras assim, tá? E todo mundo também te olha e fica aquele tipo de ambiente que não faz muito sentido e tudo mais. Mas está tudo bem, está tudo bem. Se calhar vamos fazer um exercício diferente, tá? Uma das coisas também que acontece muito é que nós não temos muitas referências. E a ideia do Fin Summit é começar a construir histórias que construam referências também. Nós estamos muito habituados, por exemplo, a seguir tendências. Isso é normal, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Mas é importante que a gente esteja munido de capacidades que nos permitam pensar e ser críticos. Vamos fazer um exercício de crítica para vocês verem como é que isso funciona normalmente, tá? Eu vou pedir... E é complicado pedir as pessoas todas para levantar, porque alguém não trouxe a apresentação, né? Mas pronto, eu vou pedir que as pessoas todas se levantem, se não se importarem, para fazermos um exercício rapidinho, tá? E eu estou a ver essa vossa cara linda a levantar com tanta vontade e eu fico tão feliz. Mas se vocês fizerem assim o vosso braço para frente, vamos fazer assim o braço para frente, sem dar soco a ninguém, tá? Todo mundo assim com o braço para frente, por favor. Absolutamente todo mundo. O braço pode estar parado, mas todo mundo com o braço para frente. Agora o punho para frente. Vamos colocar o punho desse jeito. Certo? Ok? E vamos levantar o dedo indicador. Todo mundo está com o dedo indicador em cima? É isso. Obrigado. Obrigado. Podem botar uma salva de palmas para mim sentar. É isso que normalmente acontece quando nós não temos plano nem estratégia. Chega um gajo que nos fala, faz isso. Está-me a fazer. Olha, se tu colocasses uma embalagem assim no teu negócio, ia vender mais. Está-me a fazer. Se tu fosses na rádio Morena anunciar, está-me a fazer. Se tu colocasses anúncio na internet, está-me a fazer. Por quê? Porque nós não temos um plano, porque nós não temos estratégias, nós somos só seguidores. Já alguma vez as pessoas já ouviram aquela história de estás com dor de vista, pega xixi do teu irmão, lava a cara. As pessoas que fazem isso. O desespero é tanto, quando tu não tens conhecimento sobre as coisas, que se te mandarem comer caca, tu és capaz porque tu só queres o problema resolvido, tá? Aqui nós não fazemos isso. Aqui nós tentamos ter compreensão crítica sobre as coisas e tentamos pensar de forma lógica. Como é? Como é? Ok. O que eu quero fazer, e vocês estão a ver porque é que eu sou o primeiro, né? Vocês já imaginaram um convidado que se ele chama, ele sai da casa dele, ele já está nervoso para começar, né? Porque ele fica tipo, vou falar para pessoas e tudo mais. E ele chega aqui
e de repente o Bangali não tem a apresentação. Qualquer coisa que acontecer é culpa do Bangali. Qualquer coisa que acontecer é culpa do... Podem falar o nome, é Bangali mesmo. Tá? Então, se nós não tivermos apresentação, se o som falhar, se a luz for... Tanto cair, não posso dar esse exemplo, nem é seguro. Nós já sabemos quem é o culpado. Mas a ideia é exatamente essa. Por isso é que eu estou sempre aqui em primeiro lugar e eu tento falar isso. Temos apresentação, pessoal? Ok, vai subir? O que eu vou fazer é provavelmente uma reflexão diferente daquilo que vocês estão habituados. Eu vou pegar e vou usar algo que todo mundo sempre achou que nunca ia usar, ok? E eu vou correlacionar isto com estratégia de negócios. Se for interessante, e se vocês prestarem atenção no que eu vou dizer e o que eu vou fazer, provavelmente vocês vão ficar um mês inteiro a falar sobre isso. Essa é a minha expectativa. É que depois que eu fale e que eu faça as correlações que eu quero fazer, vocês pensem nisso o mês inteiro e que vocês mudem completamente as coisas que estão a fazer e depois vocês entrem em contato conosco para dizer como o vosso resultado mudou depois disso. Tá? Então eu quero que vocês estejam com a mente aberta, com o cérebro quase a cair, tá? Para poderem receber o máximo do que a gente quer trazer aqui. Existe uma estatística que diz que 80% das empresas morrem antes dos primeiros 5 anos. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Isso é bem comum. Em Angola é diferente. Em Angola, 70% das empresas morrem no primeiro ano. Ou seja, nós nem precisamos avançar muito. E morrem por quê? Sempre que eu fizer uma pergunta por quê, eu quero que vocês digam sempre por falta de estratégia. Porque no final é falta de estratégia, tá? Essas empresas em Angola que morrem por quê? Certo. E o que eu quero trazer aqui são as estratégias para que os nossos negócios, as nossas empresas, não entrem para essa estatística, tá? Simplesmente não morram. Pessoal, já conseguimos ter a apresentação? Coloca a apresentação para mim, vamos lá. Vamos ver se eles conseguiram mesmo, porque eles também podem colocar a apresentação de outro orador. Eles são capazes de fazer isso. Então vamos estar na expectativa com eles para ver o que é que eles nos colocam. Nada? Bangali. Ok, vamos lá. Agora já tem screen. Coloca lá uma apresentação. Vamos disso. Coloca. Ok. Vamos ver, né? Se não estás a conseguir maximizar, podes deixar mesmo assim, não faz mal. Consegue expandir? Está na outra tela. Ele foi para uma outra tela. Vai buscar uma outra tela. Estás a ver no mudador de telas? Se não conseguires, deixa ela assim mesmo aberta na boa. Aqui já estamos todos em família. Nós já nos desculpamos primeiro e já entenderam. Deixa assim, tá? Não vais começar a transpirar mais do que eu. Pronto, que bonitinho. Isso aqui é a estatística que nós temos e que vocês devem saber. É isso que nós queremos mudar. Vai só para o slide a seguir, por favor. Vocês sabem o que é isso? Quem sabe o que é isso, por favor? Pode falar, pode falar. Eu quero um microfone que fique já na plateia, porque nós vamos conversar muito, estás a ver? Até que me chotem, porque isso aqui não é mesmo meu, porque eles me mandam embora também. Quem sabe o que é isso? Pode dar aqui, pode dar a qualquer lado. Só não dá nos estudantes, porque fica mal, estás a ver? Eles não saberem isso. Eu estou sempre aqui para vos proteger, não se preocupe. Pode dar aqui, qualquer sítio. Está aí, pronto. Isso tem que ser rápido, pessoal. Alguém pode falar que não tem a microfone? O que é isso? Ei. Diga. Estás bem disposto. Se errares, vais passar vergonha. Vamos. Bem, não é correto afirmar que trata-se do Teorema de Pitágoras. É uma suposição que podemos fazer. Mas, no entanto, estamos em presença de uma sentença, propriamente uma igualdade, em que temos 3 variáveis. Teorema de Pitágoras. Muito obrigado. Só que estudo é complicado, tá vendo? Ele te diz o que é, mas ele te diz que podia não ser e por que não é, tá?
Então nós estamos em presença do Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu dei bué de aula desse mambo, eu era professor de matemática, formei bué de putos. Mas o meu pensamento é, imaginem-se quando Pitágoras estava a pensar sobre isso, ele não estava só a pensar em geometria. Ele não estava só a pensar em negócios, ou em matemática. Ele não estava só a pensar numa ciência exata, mas imaginem que Pitágoras estava a pensar em estratégia. Vocês acham que isso é possível? Eu acho que é possível. E o meu pensamento, quando olho aí para a minha hipotenusa e os meus catetos e tudo isso que a vida toda dissemos, onde é que eu vou usar essa brincadeira? Porque calcula área, porque calcula volume, porque faz aquelas coisas todas absurdas que até agora não precisamos. Eu gosto de tentar dar utilidade às coisas que as outras pessoas acham que não precisam. Não tenho o hábito de levar lixo para casa, porque tem gente que é assim, tudo apanha, leva em casa porque dá utilidade. Não, é só mesmo na parte da ciência, tá? Vamos lá? Eu penso que Pitágoras estava a pensar que o lado A era conhecimento, o lado B era execução e o lado C era, por exemplo, crescimento exponencial. O que é que eu quero dizer com isso quando coloco essas variáveis para que a gente reflita sobre estratégia? Se eu tenho conhecimento e eu junto a uma execução de excelência, é impossível que eu não cresça exponencialmente. Para que é que eu monto uma estratégia? É porque eu quero me destacar da maioria. É porque eu quero crescer. Mas eu quero crescer rápido, eu quero crescer bem, eu quero crescer exponencialmente e eu quero crescer de forma consistente. Certo? Então, quando nós olhamos para esse teorema, eu quero que a gente pense que nós estamos a falar de um triângulo que é diferente e nós queremos trazer esse triângulo. Na parte do conhecimento, o que é que nós queremos colocar? Estratégia, aprendizado, inovação e visão. É importante que qualquer coisa que a gente esteja a fazer hoje, nós sejamos capazes de inovar. Por quê? Porque a inovação diminui o custo das coisas, nos torna mais eficazes e faz-nos, consequentemente, crescer mais rápido. Tá? Então vamos supor, aliás, não é suposição, nós estamos sempre a levar chicote com o preço do dólar, não é? Com as coisas cada vez mais caras. Mas uma das coisas que podem diminuir o custo de tudo que nós fazemos é, por exemplo, inovação. E quando digo inovar é o quê? É fazer a mesma coisa de forma diferente. Eu posso fazer a mesma coisa que tu, mas ser mais rápido. E se eu for mais rápido naquilo que tu fazes, eu vou ser melhor pago. Eu posso trazer tecnologia onde as pessoas fazem as coisas de forma manual e eu poupo, por exemplo, 5, 7 horas para a execução. Então, quando eu me refiro ao conhecimento, é o que vocês, enquanto líderes, enquanto indivíduos que querem criar, devem buscar todos os dias. Depois, execução. Ação. Nós estamos numa geração e num país que nos dizem fazer, 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 não é? Está a falar, está a fazer é o melhor, tem que fazer. Só que aquelas pessoas dos 70% que morrem no primeiro ano são pessoas que só fazem. Que logo que lhe entra uma oportunidade de ter um combo, ela diz, ela treme, tá vendo? Não vos acontece também assim? Caiu um combo, vocês estão a tremer, começam a procurar coisa top para fazer. Pensam em tanta coisa, mas como não têm estratégia, fazem o quê? Com papata. Tá vendo? A primeira coisa que vem à cabeça. Se cai mais um pouco de combo, vocês compram um táxi. Porque é a única coisa que vocês conseguem pensar de facto que vos traz algum rendimento. Mas como não têm estratégia, dias depois até esquecem de fazer o seguro, o carro vai à vida e o combo vai-se embora. Então, nós queremos executar, mas nós queremos conectar conhecimento com execução, porque o resultado natural de uma execução com a estratégia certa, o que é? É um crescimento exponencial. Quando falo de crescimento exponencial, estou a falar de crescer rápido. Porque nós precisamos crescer rápido nesse país. Porque nós temos, poucos recursos. E quando tu tens poucos recursos e tu cresces devagar, qualquer pessoa que chegue com muito dinheiro te dá um pontapé na bunda. Eu vejo aqui na cidade várias placas de concessão de crédito. Há uma empresa de microcrédito, o Ilhete, eu fui vendo. E eles têm placas em toda a cidade. Eles têm colégios, eles têm um monte de coisas. Se tu tivesses uma estratégia muito boa, mas tivesse a andar muito devagar no microcrédito, se eles chegassem com o caminhão de dinheiro deles e colocassem, tu ias desaparecer. Então a inovação nos mostra
que à medida que nós vamos inovando, nós temos que garantir que o nosso crescimento seja rápido, principalmente se tivermos recursos limitados. Por isso eu costumo dizer que é melhor seres dono de 20% de múltiplos milhões do que dono de 100% de pouquíssimo. Ok? Avançamos, pessoal. Existe a ideia das startups. São empresas numa fase inicial, normalmente trazem alguma inovação. Existem as empresas tradicionais. As empresas tradicionais, elas têm um crescimento de muita execução. E elas não inovam muito. E o crescimento delas, por norma, é lento. Estas empresas são grandes, aqui que eu mencionei. Se elas não continuarem a inovar, elas vão ficar por aqui. Mas elas não vão conseguir ir para o Congo, por exemplo. Elas não vão conseguir ir para a Namíbia, por exemplo. E um dos problemas que nós temos como empreendedores em Angola é que, no máximo, nós somos empreendedores locais. A empresa de Benguela funciona em Benguela. A empresa de Luanda funciona em Luanda. A empresa do Uambo funciona no Uambo. Porque nós não temos um pensamento estratégico de uma startup, nós temos sempre um pensamento estratégico de caixa. A partir do momento que nós começamos a ver 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões a entrar por mês, nós achamos que é só isso. E nós começamos a aumentar a nossa receita do mesmo jeito que aumentamos a nossa despesa. O que nós queremos com estratégia não é isso. A nossa receita tem que aumentar sem a nossa despesa aumentar proporcionalmente. Isto é que se chama crescimento exponencial, tá? Vamos? Se eu sou um indivíduo que quer fazer um negócio crescer, eu tenho de pensar na característica mais importante de quem executa o processo, que é a liderança. Eu tenho que ser um bom líder. Eu costumo dizer que o cliente só vem em primeiro lugar quando a equipa é priorizada. Então, se te perguntam, por exemplo, o que é mais importante na tua empresa? Para mim, é a minha equipa, não são os meus clientes. Para mim, é sempre a minha equipa. E devia ser com vocês também. Vocês não podem dar bafos à vossa equipa por causa de um único cliente. Vocês têm que proteger a vossa equipa como líderes para que eles entendam a importância que existe em proteger o cliente. E para sermos estratégicos, devemos pensar num triângulo de liderança, em que nós vamos olhar a visão, em que nós vamos olhar a gestão, e a soma disso vai gerar impacto. Eu tenho que ser um bom gestor, e quando falo bom gestor não é ter 2 mulheres, 3 mulheres, estou a gerir, ninguém sabe, ok? Não vamos misturar as coisas, porque a gestor é outra coisa, né? Eu tenho que ser um bom gestor. Eu tenho que ser capaz de executar aquilo que é a visão que eu trago para o meu negócio, e eu tenho que ser capaz de criar impacto. O que é impacto? Impacto não é estar com um fato caro, não é ter um carro caro. Impacto é resultado e transformação na vida das outras pessoas. E eu acho que é isso que qualquer negócio deve fazer. Por isso é que o negócio não pode ser exploratório. Porque se o negócio for exploratório para o valor que o cliente recebe, esse cliente não volta para ti muitas vezes. E é muito mais barato a gente vender várias vezes para o mesmo cliente do que estar à procura de um cliente novo sempre para vender. Isso faz o quê? Isso aumenta muito o nosso custo de aquisição de clientes e nós queremos baixar isso, nós não queremos aumentar isto. Então, sempre que nós fazemos uma venda, nós temos que entender que uma venda é justa para os dois lados. Se eu vendo um telemóvel e recebo dinheiro, o dinheiro para mim tem muito valor. Mas quem recebe o telemóvel compreende que o telemóvel tem mais valor para ele do que o dinheiro. Se o teu produto não tem esse equilíbrio na venda, não venda. Porque vais te comprometer e não vais conseguir vender mais, tá? Então, quando nós pensamos na visão, a visão de um gestor não pode ser de hoje. Tem que ser de 5, 10 anos para frente. A empresa que tu queres ter hoje, ela tem que ser pensada 10 anos para frente. Então, hoje, os problemas que nós queremos resolver são também problemas da empresa que nós vamos ter daqui a 10 anos. Isso faz sentido para vocês? Porque se nós não pensamos estratégia, se nós não pensamos visão, nós vamos ser trabalhadores por conta própria. Nós vamos ter uma empresa que ao longo do caminho vai morrer. Porque o que nós queremos fazer é prever o nosso caminho, criar planos estratégicos que funcionem para o longo prazo, para que a gente resista às adversidades. Só que nós não estamos habituados a isso, sabe por quê? Porque a maior parte do empresário que tem sucesso no país trabalha com o Estado. E ele pensa assim, o Estado não vai fechar. O Estado vai sempre contratar. Então eu não preciso inovar muito, eu não preciso ter estratégia, porque quando eles precisarem, eu tenho a minha conexão lá de um e eu vou entrar. Só que as coisas estão a mudar.
Porque tem muita gente que fez muito postado e está há 10 anos sem receber pagamento. Faliu, está endividado. E se calhar nem vai receber aquilo que ele acha que devia receber. Então, quando pensamos em negócios, nós temos que executar a nossa visão para 10 anos e não colocarmos toda a nossa expectativa apenas num único cliente. Isso vai frustrar completamente o teu crescimento e as tuas operações, tá? Gestão e impacto. O que nós queremos hoje, na nossa conversa, é obviamente mudar o jogo, é criar um jogo diferente. É sermos mais capazes, é nos destacarmos da maioria. Porque se for para ser igual a todo mundo, acho que não vai valer a pena. Aqui, uma das coisas que falta nas nossas organizações, e eu pedi um pouco de mais tempo para falarmos sobre isso, é que, por norma, nós não entendemos que o líder é responsável pela cultura. As nossas empresas não têm uma cultura organizacional. Quem trabalha numa empresa em que a cultura é conhecida, em que existe uma forma de pensar e operar para tudo, que todo mundo sabe o que é que isso significa. Alguém sabe o que é a cultura de uma empresa? Por exemplo, eu prefiro contratar uma pessoa com menos habilidades técnicas, mas esteja alinhado com aquilo que é a nossa cultura, do que uma pessoa muito boa tecnicamente, com desalinhamento pela cultura. Eu lembro que o Airbnb, uma empresa de alugueres, arrendamento de imóveis para curta duração, eles quando contratavam no início, eles davam $2.000 à pessoa que eles contratavam, para ela desistir. Imagina, te contratam, te dão $2.000 para te convidar para ir embora. Ou seja, às vezes até tem mais um outro emprego engatilhado, tu basas. Mas eles entendiam que depois de te explicarem o que é a cultura deles, se tu aceitasse esse dinheiro é porque não estás alinhado com a cultura. E nós precisamos de contratar e despedir, não só com base na performance, mas com base na cultura. Porque se tu contratas com base na cultura, tu vais ter um monte de pessoas que vão te deixar no momento que tu mais precisas. Já não aconteceu isso com vocês? Quer dizer, vocês começaram aqui embaixo, começaram a crescer, estão aqui, ele começou a entender mais de 10.000 kwanzas, ele vai bazar. Então, sempre que vocês quiserem contratar e despedir, tem que ser com base na cultura, porque uma cultura vai atrair e reter os melhores dentro da tua organização, vai melhorar a satisfação dos teus funcionários e vai criar uma identidade forte na tua empresa. A nossa cultura, dentro do Dinheiro Limpo, reflete uma única frase. Eu não sei quem conhece isso. Não, não é esta. A missão é maior do que o indivíduo. Isso quer dizer que nós viemos para Benguela sem ganhar dinheiro. Estaria bem. Percebe? Isso quer dizer que nós podemos fazer Benguela Luanda numa pick-up na parte de trás. Estaria bem. Porque nós entendemos que o resultado que vamos trazer para as pessoas com o nosso esforço e o nosso sacrifício não é sobre nós, é sobre eles. A coisa mais linda que nós temos na nossa organização é o feedback das pessoas que trabalham conosco, dos nossos clientes. E o vosso feedback para nós é maior do que qualquer outra coisa. Então tudo o que nós fazemos não é sobre nós. É sobre aquelas pessoas que a gente serve. E é importantíssimo que a gente tenha uma cultura organizacional, porque isso é o que diferencia das outras empresas. Como é que nós definimos a cultura? São esses pontos ali que eu vou falar muito rapidamente. E vocês têm que ser capazes de fazer isso. Se eu estou na linha da frente, as pessoas têm que ver a cultura da minha organização em mim. E a cultura da minha organização não é na boca. É nas atitudes que eu tenho. É na preocupação genuína que eu tenho com a empresa, com as pessoas, com a organização e com os clientes. É na forma como a gente faz qualquer coisa. Isto deve ser um reflexo daquilo que é a nossa cultura enquanto organização. Por qualquer estratégia que tu coloques no lugar, quer seja o teu negócio na indústria, quer seja o teu negócio no marketing, nas vendas, na educação, se não tiveres uma cultura bem alinhada, o negócio não vai à frente. Porque as pessoas não vão entender o que estás a fazer, os projetos não vão ter continuidade, tu não vais ter equipa, tu vais queimar dinheiro atrás de queimar dinheiro e não vais conseguir resolver nada. Então, para mim, dentro das análises que eu faço em negócios, o maior problema das organizações em Angola é a falta de uma cultura bem delineada. E isso parece ser uma coisa muito pequena. Mas quando a cultura está alinhada, até o dinheiro vem. Porque todo mundo na empresa vira vendedor. Todo mundo na empresa vira dono.
Todo mundo na empresa entende que precisa fazer mais para ter mais resultado. Faz sentido para vocês? Ok? Vamos a isso? Quando eu penso assim, em 3 pilares para pensamento estratégico de negócios, eu penso sempre em estratégia baseada na visão, adaptabilidade ao mercado. E sobre adaptabilidade ao mercado, eu penso muito na Blue. Vocês lembram da Blue de Kisangwa? Era Blue de Kisangwa, né? Alguém já bebeu aquela Blue de Kisangwa? Era fixe. Mas era má mesmo de verdade? Ou nós não aceitamos a Blue de Kisangwa? Eu acho que quando provei aquela Blue de Kisangwa, ela sabia mesmo Kisangwa. Só. Ela sabia Kisangwa. Só que a forma como ela foi colocada no mercado... Obrigado. Oh, Sash. Obrigado. Só que a forma como ela foi colocada no mercado não era a melhor. Quando nós pensávamos em Kisangwa, nós pensávamos o quê? Naquela nossa tia. Na nossa avó. Tá vendo? Que nos põe uma Kisangwa da hora, que o rolão fica embaixo, que tu tomas bem em dia, pôs um costo de açúcar e fica fixe, né? Só que eles não comunicaram a Blue de Kisangwa assim. Eles comunicaram a Blue de Kisangwa de uma forma completamente diferente. Adrenalina, diversão, a coisa que eles costumam fazer. Colocaram jovens à frente disso e nós não aceitamos. Porque nós não nos revimos na Blue de Kisangwa desse jeito. E eles tiraram a Blue de Kisangwa do mercado e não funcionou. Não é que não funcionou porque a visão deles não era boa. A visão deles era uma visão de nacionalização. Vamos pegar num tema que é nosso, que é cultural, que todo mundo gosta, quer seja de fuba, quer seja de ananás, e vamos fazer isso acontecer. Só que a comunicação não foi a mais certa. Quando eu venho para aqui, quando eu vou para o Lubango, acho que é isso, eu encontro muita coisa regional, muita coisa local. Qual é a birra que só tem aqui? Qual é? Não. Que normalmente quando vens a Benguela tu bebes. Porque só encontras aqui. Cuca. É cuca. Você não tem nenhuma birra local aqui? Eu não venho aqui há muito tempo, então. Porque eu não sei se é aqui ou se é no Lubango, mas em Cabinda tu encontras primos, quando vais para Cabinda. Na Gola é Lubango, né? Por exemplo, tu vas ao Lubango e tu consegues localmente estar ali. As pessoas bebem aquilo. Tristes pessoas não bebem na Gola, no Lubango. Mas só bebem lá, né? Porque em Luanda eu não vejo, nem chega. Porque é uma comunicação estratégica local adaptada a algo que as pessoas têm em senso de pertença. Então, nós, enquanto líderes, por exemplo, precisamos ser capazes de adaptar-nos ao mercado. Não é sobre nós. Às vezes nós pensamos assim, eu vou fazer um negócio com base no que eu faço bem, no que eu gosto. Não é assim. Tu não é nada. Tu tens a tua própria visão, tu tens que pensar naquilo que o mercado quer e, acima de tudo, tens que perceber o tamanho do mercado. Vocês pensam por que aqui em Angola todo empresário vende comida? Porque não precisas tudo para perceber que nós precisamos de comida. Eles não gastam dinheiro a fazer pesquisa. É uma necessidade pontual, básica, nós vamos vender comida a todo mundo, vamos fazer muito dinheiro. Mas quando tu tens um problema que tu queres resolver transversalmente, tu tens que pensar no tamanho do mercado e tu tens que pensar na necessidade do mercado e na adaptabilidade para o mercado em que tu estás inserido. Quantos minutos é que eu tenho ainda? 15? 10, boa. E obviamente, sempre que nós vamos executar, pessoal, principalmente se nós tivermos pouco dinheiro, nós temos que ser precisos na execução. Vocês não podem poupar dinheiro com time de vendas. As vendas da tua equipa têm que ser a equipa mais sénior que tu fores capaz de contratar. Mais sénior. Vocês não podem poupar dinheiro em quem vai executar o trabalho na primeira linha de execução. Aí não se poupa dinheiro. Poupa dinheiro em outras coisas, poupa dinheiro no marketing, poupa dinheiro onde tu quiseres. Mas há certos aspectos que tens de ter o máximo de senioridade possível na execução. Só quando nós começamos, nós queremos poupar dinheiro em tudo. E nós contratamos muitos estudantes para fazer muitas coisas que eles não deviam fazer. E nós queremos responsabilizá-los como se eles fossem os melhores profissionais do mundo. E não podemos fazer isso. Jamais podemos fazer isso, tá? Outra coisa que nós queremos fazer é olhar para o nosso plano de negócio como se ele fosse um GPS. E é por isso que dentro da minha apresentação
eu falava de GPS. Nós temos que ter um game plan, um plano de jogo. E esse é o nosso G, certo? E quando nós pensamos nisso, nós estamos sempre a envolver clarividência. As nossas metas, elas têm que ser claras. Só que nós, por norma, não desenvolvemos metas claras porque nós fazemos as nossas metas com base na nossa capacidade pessoal. Mas não é na nossa capacidade real, é com a nossa percepção de capacidade. Você chega e você diz, eu sou fodido. Eu vou pegar esse mambo, eu vou fazer esse mambo chegar sei lá onde. E tu começas a dizer, não, no primeiro mês eu vou vender 50 milhões. Porque tu estás a olhar para todo o teu plano com base naquilo que tu achas sobre ti. Às vezes, tirando um tempo e perguntas às pessoas que trabalham contigo, o que é que vocês acham de mim? Façam aqui um relatório para mim, sem colocarem um nome anônimo, para eu ter a percepção real daquilo que as pessoas pensam sobre mim. Porque às vezes nós colocamos metas tão absurdas, quando nós vamos refletir a respeito, nós fizemos, meu Deus, o que é que eu estava a pensar? Onde é que eu estava com a cabeça? Então nós precisamos de ter um plano que funcione, que tenha adaptabilidade com o que é real. Mas nós temos que confiar nas externalidades. Atenção. Há quem chama de Deus, há quem chama acaso, isso também tem nos negócios. Tu tens uma boa proposta de valor, ok? Tu tens uma equipa muito capaz de executar e tu tens fatores externos que tu não controlas. O que é que eu faço por norma? Quando tudo dá errado, eu não desisto já. Eu dou 2 dias para as externalidades. Porque elas são importantíssimas no negócio. Há coisas que só acontecem quando tu não tens mais nenhuma chance. Então, dentro do nosso plano e da nossa estratégia, nós temos que confiar nas externalidades. Naqueles aspectos que nós não conseguimos metrificar, nós não conseguimos controlar, mas eles existem. A maior parte vai dizer, teve sorte. Eu muitas das vezes tenho sorte, mas eu coloco as externalidades dentro do meu plano, tá? Pessoas. Uma equipa certa e com processos certos torna a tua equipe imparável. Então você tem que perder muito tempo a criar processos para a tua organização. Como é que se faz isso? Como é que se faz um telefonema para um cliente? Quando se liga para um cliente, o que é que se fala? Ok? Quando, por exemplo, o cliente diz isso, o que é que a gente tem que dizer? Quando não temos uma solução, quanto tempo nós demoramos para voltar a contactar o cliente? Tudo tem que ter processos. E esses processos associados a quem sabe executar, fica uma máquina perfeita, tá? E depois, velocidade. Pessoal, façam mesmo as coisas rápido. Em Angola, se tu não fizeres as coisas rápido, tu não vais conseguir fazer nada. Porque do outro dia, no dia a seguir, vai aparecer alguém que já fez o que tu estavas a fazer também e fez conforme tu estavas a pensar. Então, se vocês tiverem uma ideia, façam rápido, pensem rápido, planeiem rápido, executem rápido. Por quê? Para corrigir rápido. O segredo do sucesso não está na execução, está na melhoria. Só que tu não consegues melhorar nada que tu não executas. Como é que eu vou melhorar uma coisa que eu não executei? Está a perceber? Eu preciso de executar e pensar logo que isso vai dar mal, mas eu vou estar preparado para corrigir e fazer com que isso de facto escale, tá? Então o segredo, quando nós olhamos para os 3 pilares, quando nós olhamos para os 3 lados do nosso triângulo, é pensar assim, eu tenho que aumentar o meu lado A sempre. O meu lado A é o quê? É o meu lado do conhecimento. Então eu tenho que ser capaz de aprender mais rápido. Se eu tiver que fazer um investimento dentro do meu negócio no início, eu vou ter que investir muito em conhecimento. Muito. Eu tenho que treinar a equipa rápido. Eu tenho que ter um budget para que a minha equipa aprenda o mais rápido possível tudo o que há para aprender no mercado. Tudo. Depois, eu tenho que executar da melhor forma possível. Então a minha execução tem que estar alinhada com o nível de conhecimento que essa organização tem. Então eu tenho que executar rápido também. Eu posso não executar tão bem, principalmente quando eu não sei o que é executar bem, porque é muito relativo. Nós estamos num país em que o nosso público está constantemente a aprender e a mudar, porque nós estamos a ter uma melhoria naquilo que é o nosso hábito e um aumento no nosso nível de exigência. Nós antigamente, se compararmos 10 anos atrás o que nós consumíamos com o que nós consumimos agora e com a nossa exigência, ela é completamente diferente. Então nós precisamos também pensar em executar melhor dessa forma. Porque quando eu combinar os dois, eu vou naturalmente crescer mais.
Por isso é que no Teorema de Pitágoras ele dizia o quê? Que a soma dos quadrados dos catetos era igual ao quadrado da hipotenusa. E a hipotenusa era normalmente o lado maior, que para nós representa o nosso crescimento exponencial. Tá? Vamos? Isso é que eu estava mesmo a precisar. É que eu transpiro assim, né? Imagina na praia. Não percebi? E aí ela normalmente é que me limpa sempre o calor, ela sobe ao palco, faz essas coisas, mas não está aqui, está doente. Pronto. Então, se nós formos resumir, o teu maior inimigo não é a concorrência, é ficar parado. E se eu puder te dar um conselho hoje, seria, por exemplo, dentro daquilo que tu pensas em fazer, dentro das estratégias que tu já tens delineadas hoje, prioriza execução. Porque tu não sabes se a tua estratégia é perfeita ou não se não executares. Deixa de olhar para a tua concorrência. Eu sei que é importante que a gente perceba quem é a nossa concorrência e o que ela faz. Mas no nosso mercado, eu acho que muito por culpa da falta de preparo e da ideia natural de competitividade, a nossa concorrência muitas das vezes, em vez de nos inspirar a fazer melhor, nos intimida. Não se preocupa, ninguém sabe os problemas internos que cada organização tem. Faz. Vais te surpreender muito se tiveres informações internas daqueles que são os teus concorrentes, tá? Depois, começa a pensar onde é que tu queres estar. Jamais pense só onde tu estás. Porque onde tu estás é tão limitado que às vezes fica desinspirador. Há pessoas que se eu perguntar assim, olha, pensem em quanto cada um quer faturar esse ano. Pensem assim na vossa cabeça rapidinho antes de terminarmos. Todo mundo pensou no número? Me diz só qual é o teu número que tu pensaste. Diga. 8 milhões. Ele pensou em 8 milhões, tá? Eu se te perguntar quanto dinheiro tens na conta, tu ias me dizer? Conseguias dizer? Eu posso chutar um número? Tens menos de 1 milhão? Quanto é que tu tens? Mais? Mais de 3 milhões? Ok, ele diz que tem mais ou menos 1,5. Eu acho que ele deve ter no máximo 800 mil. A minha opinião. Porque por norma, não te sintas mal por isso, tá? Porque por norma, as pessoas quando lhes pedem para projetar, elas multiplicam por 10. Multiplicam por 10. Danilo deve ter pensado em 1.000 milhões. Porque ele deve ter 100 milhões agora, tá vendo? Então isso costuma ser o produto natural das coisas. Mas quando tu queres sonhar, por que é que nós limitamos os nossos sonhos? Eu só tenho que sonhar, meu. Então está a dizer, pensa quanto tu gostarias de ganhar. E tu estás a dizer 8 milhões. Porque tu estás até na hora de sonhar, tu estás a sonhar com base na tua realidade atual. Então o que eu estou a dizer é, não pensem onde vocês estão, pensem onde vocês querem estar em 5, 10 anos. Isso vai abrir o vosso horizonte para outras coisas e vai vos trazer resultados completamente diferentes, tá? Ok? Então isto é o que nós queremos falar e é isso que nós queremos pensar quando nós pensamos em pensamento estratégico. Desculpa a redundância, tá? Quando nós falamos de estratégia, nós queremos olhar para estes fatores e nós queremos resolver pontualmente estes problemas. Meu nome é Euclides Francisco e eu quero agradecer enorme pela vossa presença aqui e ainda vamos falar muito.